Oi, 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 que bom que você voltou! Esse é o meu segundo vídeo da série Eu e EAD, onde eu conto toda a minha trajetória de 14 anos no EAD. Eu criei essa série para ajudar professores que, ou por força da pandemia, ou para ter mais oportunidades de trabalho, ou simplesmente porque tiveram forçadamente uma experiência com EAD e mudaram sua visão e estão contemplando uma migração para essa modalidade de ensino. Então, eu sou a professora Manuela, eu sou professora da URGS. Agora me dei por conta que eu não falei isso no primeiro vídeo, mas eu sou professora da URGS há 16 anos e eu atuo com EAD há 14 anos. Então tá, como eu contei no meu primeiro vídeo, a minha primeira experiência com EAD foi em 2007 e o desafio era ministrar uma disciplina que não é básica, que é cálculo diferencial e integral, com um tanto de álgebra linear e com um tantinho de geometria analítica para 600 alunos espalhados pelo Rio Grande do Sul em 14 cidades diferentes. Esse era o desafio. E aqui eu vou contar um pouco de como a gente fez, eu e os meus 4 colegas que atuaram comigo na criação de conteúdo. Nós éramos professores conteudistas, como se falava na época. Como que a gente criou o conteúdo, que estratégias que a gente usou para lidar com esse desafio. Então, hoje em dia eu olho para trás e eu vejo que a nossa estratégia de ensino para EAD, ela era na verdade uma estratégia de ensino presencial, né, moldurada como EAD. Por quê? Então, o que a gente fez? A gente escolheu um livro-texto, a gente fez apostilas que complementavam aquele livro-texto, apostilas muito bacanas, interativas, a gente usou todas as técnicas que a gente tinha de edição de texto na época para fazer slides e as apostilas, e os alunos podiam clicar nos slides, nas apostilas e responder as perguntas, e enfim, a gente fez apostilas muito bacanas, com uma versão interativa delas, e a gente tinha também a ideia de usar os chats, que eram a nossa única opção de atendimento síncrono com os alunos. Então o ano era 2007, os recursos eram limitados, a gente usaria os chats para resolver dúvidas. O que a gente esperava então com os chats para resolver dúvidas? A gente imaginava que a gente ia ter um roteiro de estudos para o aluno e que eles estudariam antes da aula, né? A gente tinha aula todos os dias, de segunda a sexta, a aula no formato EAD, à distância, né? E aos sábados os alunos tinham aula presencial nos seus polos, né? Então cada cidade que participava do projeto tinha um polo EAD, os alunos se deslocavam até o polo, eles eram de cidades distintas, né? Então, sei lá, os alunos de Santa Maria recebiam alunos de... eu não lembro nenhuma cidade de perto. Então, por exemplo, os alunos que eram do Polo de Santa Maria recebiam alunos que moravam em Júlio de Castilhos, por exemplo, né? Não sei se tinha nenhum caso assim, mas então, os alunos se deslocavam aos sábados até o polo presencial. Lá eles tinham contato com o tutor, que era o tutor da turma deles, que era tipo alguém formado em administração. Mas eu não sei se vocês sabem, as pessoas se formam em administração e elas esquecem o cálculo que aprenderam. A maioria das pessoas é assim, porque é uma necessidade, é uma obrigação curricular aprender cálculo e é uma ferramenta útil, mas nem sempre os administradores usam essa ferramenta, acabam esquecendo. Então esse tutor, no caso da nossa disciplina, para as outras disciplinas de administração, ele funcionava perfeitamente bem para esclarecer dúvidas de conteúdo. Mas para a nossa disciplina de cálculo, geometria analítica e álgebra linear, esse tutor ele não nos ajudava muito a esclarecer as dúvidas dos alunos, então a gente tinha esse problema. Então o que a gente esperava, né? A gente já sabia isso de antemão. E o que a gente esperava? Qual que era a nossa expectativa? A nossa expectativa era, e eu olhando para trás vejo que isso era muito bobo da nossa parte, ter essa expectativa, que os alunos estudassem. Apagou minha luzinha aqui. Pronto, já vai apagar a minha luzinha aqui. Tá, então voltando. Então a nossa expectativa, como eu já falei, era que os alunos estudassem antes, né? A gente tinha aula de segunda a sexta, online, num dado horário, a aula era no chat. E a nossa expectativa era que os alunos estudassem antes dessa aula e viessem para o chat com suas dúvidas prontas.
Isso não aconteceu. Então, da onde veio essa nossa expectativa? Que hoje eu olho para trás e vejo que ela era bem boba. Era do nosso total desconhecimento do que era EAD, né? O aluno EAD, ele é o mesmo aluno do presencial. Ele só usa uma tecnologia e ferramentas diferentes para se conectar com o professor, para se comunicar com o professor. Fora isso, o aluno EAD é exatamente o mesmo aluno que a gente tem em sala de aula. Ou seja, se você é professor, o aluno que não estuda antes de ir para a aula. Alguns estudam? Sim, alguns estudam. É raro, é bem raro. Então tá. Então essa nossa expectativa no primeiro dia de aula, né? Era uma aula bem intensa, eram 8 créditos, a gente tinha aula todos os dias, de segunda a sábado. E o curso todo, que seriam 8 créditos, era ministrado em 6 ou 7 semanas. Era uma loucura. Era muito conteúdo por semana. Então pensa bem, eles viam todo o conteúdo de cálculo diferencial integral que os alunos veem às vezes aqui na URGS em 2 semestres, eles viam todo esse conteúdo em 4 semanas. Era muito conteúdo. E eles tinham essa aula então online no chat todos os dias conosco. E no primeiro momento a gente teve essa expectativa que no primeiro contato com eles, na primeira aula a gente viu que não daria certo e a gente mudou do dia para a noite, literalmente, não, da noite para o dia porque a aula era da noite, a nossa estratégia e a gente fez o seguinte, que foi uma ideia que era o que a gente conseguia fazer e no final ela deu muito certo. Que era o seguinte, a gente fez um roteiro de aula, a gente programou uma aula no chat. Então, ao invés de usar os chats para dúvidas, a gente fez uma aula no chat. Então, a gente fazia um roteiro, daí no roteiro diziam coisas assim, então a gente tinha um tutor para cada turma, para cada 30, 40 alunos, né? A gente tinha 16 tutores no total, que atendiam 30, 40 alunos no chat. Então, no horário combinado, todo mundo entrava no chat, assim como todo mundo entra numa sala de aula, assim como todo mundo entra numa aula ao vivo hoje em dia. E cada um desses 30, 40 alunos, né, eram conduzidos por um tutor. Então, nós, professores conteudistas, os 5, a gente elaborava um roteiro. Boa parte desse roteiro era feito pela saudosa professora Liana. Não é saudosa porque ela ainda está viva, mas eu falo saudosa porque ela já é aposentada. Ela fazia esse roteiro pra gente, a gente revisava o roteiro junto com ela e aplicava. E eu também era, além de professora conteudista, lembra que eu queria pagar meu apartamento, né? Eu também era tutora para uma das turmas, a turma de lajeado. E daí a gente fazia esse roteiro. Como é que era esse roteiro? Esse roteiro diziam frases assim, os tutores precisavam copiar e colar as frases basicamente. Diziam, olá, diziam tudo. Até o olá tava lá. Então, olá, hoje a gente vai estudar integração. E daí falava, a integração é uma ferramenta da matemática para calcular áreas. Daí a gente dizia, abram um livro ou apostila, o que fosse, na página tal. Daí a gente pedia para eles observarem, né? A gente não tinha como desenhar, não tinha quadro para desenhar, não tinha mesa digitalizadora, não tinha nada disso, gente. Eu tô falando de um chat escrito, né? É inferior ao WhatsApp que a gente tem hoje. Não tinha como mandar áudio, não tinha como fazer desenho, não tinha como mandar foto, só tinha como escrever texto, só. Tá, então a gente dizia assim, abram um livro na página tal, observem aquela figura. Daí a gente fazia eles observarem a figura que mostrava lá a área embaixo da curva e pintadinha, né? E daí ia seguindo ali com as figurinhas do livro, né? Fazendo observações sobre as figurinhas do livro, pedindo para ele imaginar, às vezes olhava uma curva para explicar algum conceito, tipo derivada, variação instantânea, pedia para eles se imaginarem, imagine que vocês são uma formiguinha andando pelo gráfico, então a gente escrevia essas coisas, a mesma coisa basicamente que a gente diria se a gente estivesse fazendo os desenhos, as ilustrações num quadro negro, a gente ia orientando os alunos para observar as figuras, né, do livro e as fórmulas e ia fazendo essas observações em texto, né? Então, como eu já comentei no vídeo anterior, para se comunicar com eles dos símbolos de integração, derivação, limites, essas coisas, a gente elaborou para eles um dicionário que a gente chamava matematiquês, né? Informalmente, entre nós, a gente chamava matematiquês, elaborou esse dicionário e daí a gente ia mostrando para eles as fórmulas no livro e daí ia explicando para eles. Se vocês olharem o dicionário de matematiquês, ali tá como a gente vai escrever aquelas coisas e iam treinando eles naquela linguagem para que todo mundo se entendesse. E assim foi. E, gente, foi uma experiência
Que eu não vou repetir, porque hoje em dia a gente tem tecnologias muito melhores de ensino, né? Mas foi uma experiência maravilhosa, é impressionante. Os alunos se impressionavam deles estarem aprendendo, eles tinham muito medo de não conseguir aprender cálculo EAD, eles se impressionavam de estarem aprendendo, a gente se impressionava também com os resultados. Era muito conteúdo numa semana e a nossa expectativa nos sábados era fazer uma aula ao vivo, porque em Porto Alegre, capital, a tecnologia necessária para a gente fazer uma aula ao vivo já existia. Mas adivinhe, uma coisa que a gente não sabia, a gente programou essas aulas ao vivo e uma semana antes da gente começar as aulas, a gente foi até conversar com o pessoal na escola de administração que gerenciava esse curso EAD. E a gente descobriu que existiam alguns desses polos que nem sequer tinham internet. Ou seja, os alunos iam lá para ter a aula presencial do seu curso EAD num polo que não tinha internet. Então, não era viável, também não era viável fazer estratégias diferentes conforme o polo tivesse internet ou não tivesse internet. E a gente queria ter a segurança que os alunos estariam sendo bem atendidos nas suas dúvidas, né? Então, por segurança, como o tutor da turma não tinha o domínio de cálculo necessário para poder esclarecer as dúvidas deles de conteúdo, né? Que no sábado a gente mandava uma atividade para eles, que eles faziam em grupo, e depois dessa atividade em grupo eles faziam uma provinha individual, cada um que fazia parte da avaliação deles. Toda semana eles faziam uma prova para não acumular muito conteúdo. E daí, para a gente poder ter alguma segurança que eles teriam as dúvidas deles bem atendidas, a gente enviou tutores, esses mesmos tutores que atendiam no chat, a gente enviou eles até os polos. A maioria deles pôde ir, alguns a gente teve que contratar novos tutores, né? E a outra questão que a gente fez para contornar essa questão de não poder ter as aulas ao vivo foi gravar vídeos, né? Então, à medida que os alunos iam tendo muitas dúvidas, a gente programava, fazia um vídeo daquele conteúdo específico que emergiam muitas dúvidas. Então, sobre essa questão da gente enviar tutores aos polos, isso é uma questão que alguns dos nossos colegas que são muito céticos sobre se é possível ou não é possível ensinar matemática à distância, eu não sei se esses professores ainda são tão céticos, dados que todos nós passamos pela experiência na pandemia do ensino remoto emergencial e todo mundo teve que se virar nos 30 para ensinar matemática EAD. Não sei se eles ainda têm esse mesmo ceticismo, mas à época eles tinham. E quando eles tiveram a notícia de que nosso curso deu certo, que teve uma curva de aprendizado significativa, muitos deles vieram falar: mas isso não conta porque vocês mandaram professores para os polos, né? Como se fossem os professores que a gente enviou na aula de sábado nos polos que resolveu o problema. Bom, então, primeiro, para conhecimento de todos, né? Qualquer curso que tenha menos de 20% da carga presencial e o resto em atividades remotas, né, é considerado EAD. Então, se eram 6 aulas por semana e em uma delas a gente enviava um professor, isso continua, a disciplina continua sendo EAD. E outra, eu não sei se vocês já cursaram cálculo, não sei que vocês conhecem, mas assim, se tu tem a cada 6 aulas, tu manda um professor, tu tem uma aula presencial que é de revisão, não é naquela aula que vai resolver todos os problemas, né? Porque aquela aula era o seguinte, o conteúdo já estava dado, era como se fosse uma revisão pré-prova. Então a gente fazia uma revisão de todos os conteúdos da semana para eles poderem depois fazer a prova, e era uma medida de segurança mesmo, sabe? E muitas vezes os tutores nem eram requisitados para resolver dúvidas, porque os alunos estavam se entendendo muito bem. E eu percebi os alunos em grupos fazendo atividade e usando aquele matematiquês que eu comentei, né? Então eles resolviam as questões não usando a simbologia usual dos livros, mas escrevendo, fazendo o raciocínio deles usando aquele raciocínio do matematiquês, aquela linguagem do matematiquês. E isso para mim para mim, eu vendo isso, eu entendia que eles realmente tinham aprendido durante o chat aquelas coisas, né? Então isso foi bastante gratificante ter tido essa experiência. A gente teve também, nós, professores conteudistas, né? Eu não gravei nenhum vídeo, eu já comentei isso no meu Instagram. Eu tenho uma série de dificuldades para gravar vídeos, assim, né? Eu tô superando mesmo uma trava minha. Mas a gente teve uma experiência muito legal também, um aprendizado muito bacana em como gravar vídeos para ensinar matemática.
Porque assim, então, à medida que os alunos iam tendo muitas dúvidas de um conteúdo, a gente se programava para gravar um vídeo daquele conteúdo. Aí o que acontecia? Num primeiro momento, então, a equipe de vídeo, né, ela estava acostumada a gravar vídeos de outros assuntos da administração. E eles tinham muito essa questão que o vídeo tinha que ser humanizado, que tinha que aparecer a figura do professor. Só que o que acontecia quando a gente gravava vídeos de matemática? Então, os alunos falavam com muita frequência no primeiro vídeo, no primeiro e no segundo vídeo eles reclamaram muito, porque a gente mostrava a conta e daí o editor de vídeo filmava, né, o professor e filmava um pouco a conta e passava para a imagem do professor e ficava aquele vai e volta, conta a imagem do professor, conta a imagem do professor, porque... E os alunos se irritavam muito com isso, porque eles diziam assim pra gente, poxa, a gente tá lá tentando entender a conta e daí vem o carão do professor e tal, atrapalha todo o nosso raciocínio. Então, o que eu resumo do meu aprendizado nas coisas que eu toquei? Então, primeiro, o aluno EAD é o mesmo aluno do presencial. Ele vai na aula para saber o que ele tem que estudar. Ele não estuda antes da aula para resolver dúvidas. Então, esse foi um conceito que eu não sei nem de onde, hoje em dia, eu não sei nem de onde a gente tirou isso, mas que caiu por terra completamente. Isso não acontece. O aluno EAD é o mesmo aluno do presencial, ele só usa ferramentas diferentes e uma forma diferente de se comunicar com o professor. Também um aprendizado muito grande que um professor, esse é o aprendizado maior de todos que eu carreguei para a vida. Se o aluno realmente quer aprender e os professores estão realmente dispostos a ensinar e cada uma das partes estão dispostas a superar as dificuldades no caminho, não importa se a aula é EAD ou se a aula é presencial, se tu tá usando um chat em SP2 ou se tá gravando por vídeo aula, vai se dar um jeito, o aprendizado vai acontecer. Tudo depende da vontade dessas partes, de aprender e de ensinar. Principalmente se o aluno, além de estar querendo aprender, o professor que estiver ensinando também quiser aprender com essa interação. Daí realmente o aprendizado se dá. A outra questão que eu aprendi, que é muito boa para mim hoje, que continuo sendo professora EAD, dando matemática financeira, foi esse formato, que eu percebi essa necessidade dos alunos de quando a gente grava videoaulas, de ter um foco nas contas, e não no professor, não na imagem do professor. Então, a voz, a imagem do professor no início do vídeo, ao fim do vídeo, é suficiente para humanizar o vídeo, né? O importante realmente eles querem focar no conteúdo para o aprendizado. Então esses os erros e os aprendizados que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. E eles não são, esses errinhos que a gente fez de planejamento, enfim, eles não foram nada perto dos maiores erros que a gente cometeu nessa primeira experiência em EAD, que realmente tiveram o potencial de colocar tudo por água abaixo. Esses eu vou falar no próximo vídeo. Até lá!